Antes de começarmos, eu quero te fazer 3 perguntas. De qual estado do Brasil você está me assistindo agora? Que horas são aí no momento em que você encontrou este vídeo? E olhando para essa fotografia, o que foi a primeira coisa que você percebeu? À primeira vista, essa imagem parece simples. Apenas 2 meninos pequenos sentados lado a lado diante de uma câmera. Eles parecem tranquilos. Um deles olha diretamente para a lente, enquanto o outro parece um pouco mais distraído. Para quem vê essa fotografia sem contexto, ela poderia facilmente ser apenas mais um retrato antigo de infância tirado no início do século XX. Mas existe um detalhe importante. Essa foto foi tirada poucos dias depois de um dos desastres mais famosos da história da humanidade, o naufrágio do navio RMS Titanic. E esses 2 meninos estavam naquele navio. Eles sobreviveram. Mas quando chegaram em terra firme, ninguém fazia ideia de quem eles eram. Durante semanas, essas 2 crianças ficaram conhecidas pelo mundo inteiro por um nome estranho e triste ao mesmo tempo. Os jornais começaram a chamá-los de os órfãos do Titanic. Mas para entender como essa fotografia surgiu, precisamos voltar alguns dias no tempo, abril de 1912. O Titanic era considerado o navio mais moderno e luxuoso já construído. Operado pela companhia White Star Line, ele havia partido da cidade de Southampton com destino a New York City. Mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. Entre passageiros ricos, imigrantes buscando uma nova vida na América e tripulantes que trabalhavam no navio. Entre todas essas pessoas estavam também 2 irmãos muito pequenos. O mais velho tinha apenas 4 anos. O mais novo tinha 2. Seus nomes eram Michel Marcel Navratil e Edmond Navratil. Mas quase ninguém sabia disso naquela época. Porque quando eles embarcaram no Titanic, estavam usando nomes falsos. Quem os levou para o navio foi o pai deles, Michel Navratil Sr. E existe um detalhe dramático nessa parte da história. Michel Navratil havia se separado da esposa pouco tempo antes. Durante uma disputa familiar, ele tomou uma decisão radical: levar os filhos para os Estados Unidos e começar uma nova vida longe da França, sem avisar a mãe das crianças. Na prática, ele sequestrou os próprios filhos. Para evitar ser identificado, ele comprou as passagens do Titanic usando um nome falso. Durante toda a viagem, ele se apresentou como um viúvo chamado Louis Hoffman. E os 2 meninos também receberam nomes falsos. Por isso, quando o desastre aconteceu, ninguém conseguia descobrir quem eles eram. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no meio do Atlântico Norte. Nas horas seguintes, o navio começou lentamente a afundar. O caos tomou conta dos corredores e dos convéses. Tripulantes gritavam instruções. Passageiros tentavam encontrar botes salva-vidas. Famílias eram separadas. Naquele momento crítico, Michel Navratil sabia que talvez não sobrevivesse. Ele pegou seus 2 filhos pequenos e os levou até um dos botes salva-vidas. E aqui acontece um dos momentos mais emocionantes dessa história. Ele colocou os 2 meninos dentro do bote e ficou no navio. Foi a última vez que os filhos o viram. Pouco tempo depois, o Titanic desapareceu sob as águas do Atlântico. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Entre elas estava Michel Navratil, mas os 2 meninos sobreviveram. Eles foram resgatados pelo navio RMS Carpathia, que chegou ao local horas depois do naufrágio. Quando o Carpathia finalmente chegou em Nova York, algo chamou a atenção das equipes de resgate. Havia 2 crianças muito pequenas no meio dos sobreviventes, sem pais, sem documentos e incapazes de explicar quem eram. Eles só falavam francês. Por causa disso, ninguém conseguia entender direito o que diziam. Foi nesse momento que os jornalistas começaram a se interessar pela história. Repórteres tiraram várias fotografias dos meninos.
Uma dessas imagens se tornaria a fotografia que estamos analisando hoje. Os jornais decidiram publicar o retrato das crianças, esperando que alguém no mundo reconhecesse aqueles rostos. Durante semanas, a foto circulou por vários países, até que finalmente aconteceu algo inesperado. Na França, uma mulher viu a fotografia em um jornal. Ela congelou ao olhar para os dois meninos na imagem, porque ela reconheceu imediatamente aqueles rostos. A mulher era Marcelle Caretto Navratil, a mãe das crianças. Ela não sabia que seus filhos estavam no Titanic. Na verdade, ela ainda estava tentando descobrir onde o ex-marido havia levado os meninos. Foi assim que o mistério dos chamados órfãos do Titanic finalmente foi resolvido. Marcelle viajou até os Estados Unidos para reencontrar os filhos. Alguns meses depois, os três voltaram para a França, mas a história não terminou ali. Com o passar dos anos, o menino mais velho, Michel, cresceu e se tornou professor universitário. Ele viveu uma vida longa. Décadas depois, ele ainda dava entrevistas contando o que sabia sobre aquela noite. Michel Navratil morreu em 2001. E existe um detalhe histórico curioso. Ele foi o último sobrevivente homem do Titanic ainda vivo. Mas quando perguntavam sobre o desastre, ele sempre dizia algo surpreendente. Ele não lembrava claramente do naufrágio. Era muito pequeno na época, mas lembrava de algumas sensações. O frio, as pessoas chorando e o barulho do oceano durante a madrugada. Hoje, mais de um século depois do desastre do Titanic, essa fotografia continua sendo uma das imagens mais emocionantes ligadas à tragédia, porque ela representa algo raro naquela noite: sobrevivência. Dois meninos pequenos que perderam o pai em meio ao maior desastre marítimo do início do século XX, mas que conseguiram voltar para casa. E agora eu quero saber a sua opinião. Quando você olhou essa fotografia pela primeira vez, qual detalhe mais chamou sua atenção? Os rostos das crianças? A idade deles? Ou o fato de saber que esses dois meninos estavam dentro do Titanic naquela noite? Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.